agora venho eu, ao fim, da minha história trágica. Eu vou chorar bastante. Aqui temos uma história com um final feliz e aqui temos uma história com um final triste. Mas é assim, a vida encarrega-nos de fazer isto e eu não vou fazer nada, não é? 1995. Não linda tarde de verão. A minha mãe já tinha um filho de outra relação. As nossas mães anteciparam-se. Tal e qual. E quando conheceu o meu pai, era o grande amor da vida dele, era o meu irmão. O meu pai tinha um grande amor pelo meu irmão, dava o meu irmão como se fosse um filho. Era um carinho muito grande. Os meus avós, por sinal, também tinham um carinho muito grande pelo meu irmão. Principalmente era como se já fosse um neto. A minha avó, de nome Núria, foi feita, não é? Toda numa intensidade de relação. Os meus pais sempre foram muito intensos de relação. Eu vou estar muito alojada, tão grande que eu vou pôr tipo coisa, sabe? O único protótipo tipo de pai que se saiba, o segundo protótipo de mãe. Ela é a cara chapada da mãe. E eu sou a intensidade em pessoa, eu sou o fruto da relação dos meus pais mais puro. Era tudo vivido ao limite, super intenso. Fui parida, fui levada para casa, onde os meus pais moravam juntos. Pouco tenho recordação desse tempo. Não tenho recordações dos meus pais viverem juntos, estarem juntos. Portanto, pouco ou nada também me fez confusão os meus pais serem separados. Mas a mim nunca me fez falta ter os meus pais juntos. Aliás, quando me dizem que os meus pais discutiam e não sei quantos, eu cresci a dizer, sinceramente, que preferi ver os meus pais separados, cada um para o seu lado, e a darem-se bem, só porque eu cresci a ver os meus pais darem-se bem. O meu pai fazia ali um elo de ligação para as coisas serem um bocadinho mais calmas entre a minha avó, quem me criava e quem tinha a minha guarda, e a minha mãe que me fazia as visitas, até ao último suspiro do meu pai. A minha mãe sempre foi o amor da vida. Isso é a melhor história de amor que vocês podem viver, porque se não deu certo, não deu certo, mas... E esta foi a história mais bonita que eu conheci. O meu pai morreu a amar a minha mãe. Eu nasci, os meus pais acabaram por não dar certo. A minha mãe foi-se embora à procura de melhorias na vida, etc. Atenção, volto a repetir, tudo o que sabemos é através daquilo que as pessoas nos dizem. Não dizem só coisas boas, também dizem coisas más. A minha mãe foi-se embora, eu fiquei com a minha avó, supostamente por pouco tempo. O meu pai queria ir atrás da minha mãe. Aí não sei como é que a volta se deu, sei que o meu pai foi-se embora. Eu fiquei com a minha avó. Só que o meu pai acabou por ir para a Alemanha e na Alemanha fez disparates. Eu não tenho vergonha, não tenho que me envergonhar de nada. O meu pai acabou por ir preso. Se eu não estou errada nos cálculos, devia ter para aí 1 ano e pouco. E essa se calhar foi a fase mais difícil para os meus avós. Não era o facto de me criarem, o problema era o meu pai estar preso. Não estar preso em Portugal. Ou seja, acarretava viagens dos meus tios, despesas. Os meus tios ainda foram à Alemanha, portanto a minha madrinha e o meu tio, minha madrinha é casada com o meu tio, com a minha tia e o meu padrinho. Eu nunca visitei o meu pai. A típica frase, quem muito se ausenta, deixa de fazer falta. E não é que ele deixasse de me fazer falta, mas a imagem de pai foi sendo... Então pai, eu lembro-me da minha avó ler cartas e falar, olha, o papá mandou cartas. O meu pai morreu, eu sempre chamei de papá. É como a minha mãe, eu custa chamar mãe, eu chamo mamã. E ela ali, eu ficava tipo como uma criança. Tá, posso ir brincar? Hoje em dia, eu tenho esta caixinha, que é muito especial para mim, porque esta caixinha contém as cartas que o meu pai escreveu enquanto esteve preso. Eu tenho aqui umas cartinhas muito especiais e que a minha avó sempre guardou. 17 de maio de 1998, uma carta de aniversário. Querido papá, peço a Deus que te dê um dia de aniversário um pouco mais alegre do que todos os outros dias de 98. Pôs tudo de costas. Pôs tudo de costas porque a menina aqui está de costas. E então era como se fosse eu. Eu não estou zangada contigo. Vou a caminhar com um menino, isto significa que vou ao em pensamento, papá, a letra dava muito ruim. Que além dos meus beijinhos de parabéns, recebas também beijinhos de todos. Peço que continues a pensar em mim, porque só assim Deus te vai dar forças para sair desse pesadelo. E um dia estarmos juntos e sermos felizes. Agora com milhões de beijinhos da tua filhinha muito querida que te ama muito, Nurinha. Nurinha é um nome bem especial para mim. Vocês podem ver, são tantas cartas. E isto ainda é mais especial, este postal foi para o meu irmão.
Este postal foi para o meu irmão, diz assim: parabéns deste pai que te adora muito e nunca te esquece. Quando o pai voltar, vai com a Nurinha buscar o Ruru, que é o meu irmão, e comprar uma bela prenda. Um beijinho muito grande do pai Rui e para o filho mais belo do mundo. Porta-te bem. A minha mãe tem o péssimo hábito de chamar. Então, meu irmão é Ruben, era o Ruru. Eu, como sou Núria, Nunu. e a minha irmã é a Luana e ficou só Lu. Então, hoje em dia não sei se ela continua a chamar, mas eu continuo com a Nunu. Nurinha era o que os meus avós me chamavam, Nurinha ou Nurinha. Então, Olha aqui. mostra lá o teu. Só que o meu estava escrito cá atrás. Eu só estou com uma mão porque estou a agarrar a gata do Isto é outro. bem giro, vá. Olha lá. Muito Lá está. complicado. Logo aqui vê-se. A Núria é muito mais intensa do que eu, ok? Ela tem mais jeito com as palavras, ela faz as coisas mais elaboradas. Eu sou mais simples. Feliz dia do pai para o melhor pai do mundo, está feito. Sim, vá. É pronto. A ver se consegui ver aqui alguns postais. Meu pai gostava muito de fazer poemas. Olhem, está aqui um de 99. Olá, filha querida. Quero que saibas que o papá te deseja uma boa Páscoa na companhia de todos. O papá quer que a Nurinha não chore. Eu chorava muito. E a minha avó contava ao meu pai. Pois o papá também fica triste quando a princesa chora. E a Nurinha tem que estar linda. Estão a ver porque é que eu sou vaidosa? Tem que estar linda e sempre a rir para quando o papá chegar, levar a menina às compras. Meu pai só queria chegar para ir às compras. Os dias vão passando e cada dia chega mais perto do dia do papá de poder abraçar. Princesa, 1999. Eu tenho aqui este eu guardo com super carinho. Estão a ver? É um pinguim. E o postal diz assim: para a filha mais linda do mundo, que nunca esqueças a imagem do papá que te adora muito. Aconteça o que acontecer, és a única que um dia eu quero que me perdoes. Ficava tão lindo smoking. Ai, não tem como. Meu pai era a comédia. Já perceberam, né? A comédia. O meu pai escreveu aos meus avós: queridos pais, queria em primeiro lugar pedir desculpa por algumas coisas que digo ou faço, e como aqui não temos uma palavra amiga, desculpem, mas quero que saibam que além da minha princesa, são as pessoas que mais amo no mundo. Mas eu quero dar os parabéns a todos vocês, principalmente a vocês, meus pais, que sempre foram para mim e para a minha querida Núria. Eu vou voltar um dia, não deixem ninguém com a minha menina. O meu pai tinha medo que me levassem ao pé dos meus avós. Malta, não é fácil. Quando conheci a Núria tinha perdido o pai há pouco. Quando eu conheci ela ainda estava segurada. Foi um desenho que o meu pai fez de mim, meu pai, o meu avô e a minha avó numa casa com uma garagem e uma piscina. É assim que eu ainda sonho hoje. E diz assim: Núria, assim vai ser a casa que o papá vai comprar para viver. Eu, tu, o avôzinho e a avózinha. Muitos desenhos não era o meu pai que os fazia, como vocês viram, ele desenhava tão mal. Este que era um senhor de lá, e ele diz: tudo passa, só as marcas ficam. As noites matam os dias que parecem não ter fim. Será que chega o dia de te ver adormecer e acordar? O papá que te ama muito. O meu pai fez para a minha mãe o poema. E aqui atrás era um pedido de casamento. Diz 22 horas, não sei se foi a hora que ele escreveu ou se era o prazo de resposta. 31/8/98, que diz: casas comigo, é um pedido para sempre. Responde: um dia eu volto e vou tentar conquistar-te. All you need the love. O meu pai tinha muito ódio, principalmente o meu pai foi muito pisado quando estava na Alemanha, porque fazia, porque acontecia, mas a gente tem que pagar pelos nossos erros. Mas esta foi a fase em que o meu pai esteve preso. O meu gato, quando estava preso. Cabelão do meu pai. E pronto, essas fotos foi do meu pai enquanto preso. E o meu pai sempre foi uma pessoa super, hiper, mega linda. É o mais novo de 3 irmãos. Minha avó teve 4 filhos,
Mas sei que a minha avó perdeu uma menina muito pequenina com meningite. E o meu pai é o mais novo. São 2 rapazes e uma rapariga. O meu tio Francisco, a minha tia Laura e o meu pai. Temos uma das grandes paixões dele, jogar à bola. Está difícil. Nem desconto. Emocionalmente isto está... Desgastado. Aqui é a foto do meu pai com uma tia. As namoradas do meu pai viraram minhas tias. E eu gosto bem delas. Mas eu tenho bué tias e bué tios porque o meu pai era extremamente conhecido, era pior que a Fanny. E aqui está uma que foi muito importante para o meu pai, desta foto, que é a tia Isabel. E agora eu tenho uma grande tristeza, assim muito grande, porque eu não tenho fotos com o meu pai. Nem uma foto com o meu pai. Mas tenho esta daqui, ele era mesmo gato, olha-me esses caracóis. E aqui, esta ainda é mais importante para mim. Porquê? Porque aqui estão os 4 homens da minha vida. Aqui está o meu pai, com o meu irmão ao colo. E aqui o meu avô, e que eu trato como irmão. Então... E pessoal, é assim, chegou um belo dia, não me engano, 2000? Houve um belo dia de tocar à campainha. E eu fui criada pela minha avó, né? E eu, desde pequenina, que me habituei tipo, a ir à varanda. O telefone tocava e eu atendia todo. E a minha avó vinha atrás, quem é que pode atender? Eu morava no 3º andar, já saía direto para o átrio do 3º andar, para estar cá para baixo, para ver quem era. E assim foi. À campainha, eu fui a correr, abri a porta, lá veio a minha avó atrás, quem é que pode abrir a porta? A minha avó já achando que era o carteiro. Abri a porta de casa, fui espreitar as escadas e gritei com uma voz muito esganiçada, quem é? E de lá de baixo, vocês não têm noção que me responderam uma frase Responderam que ainda assim, hoje é o está papá. gravada no meu ouvido. Eu juro que eu lembro-me completamente de todos os sentimentos que eu tive. Eu pensei assim, hã? E a minha avó veio correr, gritando no meu ouvido que eu não devia ter aberto a merda da porta. O meu avô estava lá dentro, sentado no sofá, e perguntou-me assim, quem é a minha? E eu respondi, é o senhor. Então, tipo, eu vi uma cabeça assim a espreitar. Eu vi que era um homem e eu respondi à minha avó, é o senhor. O que ela está a dizer é verídico, porque eu já lá fui Uma muitas pessoa quase tem que vezes. Ei! Alguém! Aqui! Quem faz? Logo a Vera, que mal se vê já. Eu sabia que era a Vera se ela esticasse o braço e aquilo não desse nem 2 centímetros. E que eu estive atrás da minha avó e fiquei tipo assim, estás a ver? A minha avó espreitou. Quem é? E, tipo, o meu pai deve ter metido a cabeça outra vez. E eu lembro-me de ouvir, mãezinha. Minha avó entrou em choque. Entrou em choque, ficou pálida, minha avó assim a olhar para ela, já era à espera do verdito, mas afinal quem é o homem? E aquele 3º andar que nunca mais acabava, o homem não chegava lá de cima. Também não muito para cima, que a minha avó era pequena. Era talvez assim, aqui. Mais ou menos. Isto meu avô levantou-se, pensou, mas que rabaldaria que está aqui a passar. Quem é? Quem está a tocar a campainha? E a minha avó assim, é o Rui. Bem espantada, é o Rui. E nisto a minha avó olha para mim, lembrou-se que eu estava ali, que existia naquele momento, e que era uma personagem tipo à toa, sem perceber o que estava a passar. Ela olha para mim e diz assim, é o papai, Ninha, é o papai. E eu fiquei assim. Para mim o tempo parou. Aquele 3º andar virou um 5º ou 6º, porque o homem nunca mais chegava ao pé de mim. E quando chegou lá acima, olhou para mim e disse, olá filhota, e eu fiquei assim, tipo aquele pensamento, mas como assim, quem és tu, de onde vieste, o que é que estás aqui a fazer? Lembro-me do meu pai chegar, vir com tipo 2 coisas de brinquedos, 2 prendas. Foi uma grande confusão na minha cabeça, o meu pai abraçou-me, eu abracei, eu faço o jogo. Tive uma infância, eu tive uma infância boa, eu não posso queixar. E meus tios também ajudavam bastante, tentavam fazer tudo que faziam com os filhos, faziam comigo. Eu era uma criança feliz. E isso bastava. Na minha juventude eu só sofri quando a minha avó ficou viúva e deixou de ter condições para criar e matava-se a arranjar dinheiro. Aí se calhar não fui tão feliz porque eu já não percebi das coisas. Eu era uma criança gorda para cacete! Tenho que mostrar isto. Eu ainda estou para perceber, eu estava mascarada do quê? Eu tenho pelos nas mamas. Deve ter sido só aqueles ataques como as crianças às vezes têm. Eu quero ir para a escola com o vestido de princesa. E a minha avó não se dava esses luxos. O resto do que eu te mando, meias. quem me manda aqui em casa ainda sou eu. Eu, Núria, fui criada. Esta foto retrata
o seio onde eu fui criada. Os meus avós sempre fizeram tudo por mim, sempre me acompanharam, então eu cresci como se fosse filha. Percebem porque é que eu não sentia confusão? E pronto, nós éramos assim. Eram os meus avós a criarem nós os três. Chegava ao fim do dia, eles os dois iam para a casa dos pais e Núria ficava, então está-se bem. Outro irmão meu ao colo, que não é meu irmão de sangue, é meu primo de sangue. Primo de... Ela, Olha, tu não me dizes assim linguagem na mão. Tu não viste? Ela... Pânico, e depois do meu avô morrer, eu passei a dormir com a minha avó. Então dormíamos na mesma cama. É isso, eu juro que eu parto o pescoço à bicha. A partir daí para a frente, fui eu e a minha avó. Somente. Em várias ocasiões, eu e a minha avó. Eu e a minha avó. Eu e a minha avó. E eu e a minha avó. E eu e a minha avó, vezes sem conta. Portanto. E, de vez em quando, não é? O marmanjão vinha. Porquê? Porque o marmanjão tinha as suas namoradas. Então, entre as idas e vindas, eu lembro do meu pai várias vezes morar connosco. O quarto dele era na sala, o sofá. Até que não valia a pena construir um quarto para ele. Minha avó, cada vez que ele vinha, comprava coisas como roupeiros, armários, para ele pôr a roupa e não dava muito tempo, ele já tinha outra. Ele dizia assim, filhota, queres vir lá abaixo comigo? E eu perguntava, fazer o quê, papá? Queres vir conhecer a tua tia? Qual tia? A namorada do papá. Pau! Quando eu chegava lá abaixo e ia lhe chamar, quando eu ia para chamar a Albertina, vinha-me uma Anastácia. Já era outra. E eu ficava tipo, pai, não dava para avisar. Por isso é que dava jeito os tias. Os tias. E que o marmanjão era um vativo. Ele ali e vinha, ali e vinha. Ele teve um relacionamento há alguns anos com uma pessoa que não interessa para ninguém. E era uma pessoa que teve um bocadinho de trauma dela. Não é que ela nunca me bateu, nunca foi má para mim, nunca... A mim não fazia sentido. E era uma pessoa que estava à mesa, estava na casa dela. Caralho, até tremia. Assim, era cavalona. Quando arretava, ai, Jesus, o que é que foi isto? Um peido, tipo, à toa, se estivermos a ver um filme lá, pum! Jesus, foi um tiro, não sei. Eu vou contar aqui uma história que é o que mais me traumatiza. Eu era uma criança, meu. Agora vamos à mesa e falarem de filhos. E a gente dava-vos um irmão e tatatá. E ela dizer-me, se menina era uma chupada. Se fosse menino, chupinha, chupa-chupa, qualquer coisa assim. E eu feita estúpida, eu nem sei porque é que eu fui perguntar isto, mas eu disse assim, e se for gêmeos, armada em contadinho? E se for gêmeos, ela vira-se para mim, é uma chupada mista. Assim, o nível era esse. Até que ele voltou para casa. Ixi, awesome. Não deu muito tempo que ele me diz, queres ir lá abaixo, filhota? E eu desci a achar que ele tinha feito as pazes com a minha madrasta. E quando chego lá abaixo, ele apresentou-me uma gaja com metade da idade dele. Eu lembro-me perfeitamente, é a Vera. Se ela algum dia vir este vídeo, ela sabe que eu estou a falar dela. Eles estiveram juntos também há algum tempo, até que se separaram. O meu pai era uma pessoa super engraçada. O meu pai, quando tinha dinheiro, dava tudo a toda a gente. Mas quando não tinha dinheiro, ele pedia dinheiro a qualquer pessoa, independentemente, sabendo que não ia pagar nunca. O meu pai era assim, o meu pai comprou-me um telefone. Ao pé de mim, nos meus anos, ofereceu-me um telefone. Eu fiquei toda contente na minha festinha. Pessoal, tipo, deu 2 dias. O meu pai chegou à casa da minha avó e pediu-lhe o telefone. Mãezinha, fiquei sem telefone e tatatá. Empreste lá aí o que eu comprei para a menina. Eu nunca mais vi esse telefone na vida. Depois o meu pai chegou, deu-me outro telefone com câmera. Aqueles tinham bolinha no meio. Passado uma semana chega à casa da minha avó. Mas ele chegou com um telefone e virou-se para mim, que era de abrir e fechar. Também tinha uma câmera, mas era um deles mais abaixo que o meu. Filhota, não queres trocar telefone com o pai? Eu adorava fugir à noite para o sofá. E quando chegava a hora de me deitar, eu tipo fingia que estava a dormir. Que era para ver se a minha avó me deixava dormir ali com o meu pai. O pai sabia, ria-se, e a minha avó chegava, Aninha, vamos para a cama, anda Aninha, vamos para a cama.
Ai, é esse, meu pai assim, deixa-me ir a dormir. Tá, mãe, vai dormir, mas vai dormir para a cama dela, dormir aqui no sofá, é para ti, não é para ela. Mas para mim, o meu pai sempre foi o meu super-homem. E minha avó era muito rígida quando o meu pai queria me levar para algum lado. Então, quando o meu pai me vinha buscar, era totalmente diferente. Minha avó, quando eu chegava à casa, cada vez que eu vinha ao pé do meu pai, minha avó, cheiras de tabaco. Levas a miúda só para sítios onde só se fuma, só se fuma. Olha ela, só tabacum. Mas aí está, que o meu pai era tudo muito divertido, era tudo muito simples, tudo muito... Eu não era uma bonequinha de porcelana. Era uma criança, queria se divertir, queria fazer o mesmo que as outras crianças. Na rua, com os outros, pé no chão, jogar à bola. Tanto que... Cola o joelho. Ele não me trouxesse inteira para casa, havias de ver. Minha avó, que já quase sempre me vestia de colãs e saia, que era para se eu esfolasse alguma coisa vir marcada. Se eu viesse com um buraco nas colãs, ela já sabia que eu tinha caído de joelhos. Foi muito divertida. A minha infância foi super divertida, foi super cómica. Até que houve um dia, mais uma vez, o meu pai virou-se para mim e me disse: o papai tem uma nova namorada. Outra, pensei, vai sair de casa, volta daqui a 6 meses, tudo normal. A vez foi diferente. Ele nunca a apresentou. Ele saiu de casa, foi morar com ela. Nós só sabíamos que o nome dela era Lúcia. Víamos-lo raramente. Raramente ele ligava à minha avó, raramente. E ele só ia à casa para ir buscar coisas dele. Eu nunca tive ciúmes das namoradas do meu pai, que brincadeira. Mas nessa altura eu sentia um pouco de ciúme, porque o meu pai tipo, afastou-se totalmente, raramente. Houve um dia andávamos a passear ao pé da casa onde sabíamos mais ou menos que ele morava com ela. Ligámos para ele e eles vieram, já depois de estarem a namorar há algum tempo, vieram, almoçaram connosco. E foi a primeira vez que eu a conheci. Ela parecia-me super gente boa. Tanto que aí está, eu não tinha ódio dela, eu tinha um bocadinho aversão ao que estava a acontecer. Tanto a quem conhece o meu pai, conhecia o meu pai, sabia que o ponto auge do meu pai era quando o vissem de fatinho, o seu fatinho cinzento e camisa preta, é porque ele tinha festa nesse dia. O meu pai era segurança noturno, o meu pai estava habituado a vestir fatinho, o meu pai era o típico segurança, alto, careca. Dá para ver muito mal, mas é a última foto que eu tive do meu pai. Houve uma tarde de sábado que ele ligou à minha avó, perguntou se o fato dele cinzento estava lavado. Foi lá à casa, era para ir umas 6 da tarde, mais ou menos. E o fatinho e tal, porque tinha uma festa de aniversário com a namorada. Meu pai chegou-se ao pé de mim e disse: não vejo isso comigo, o pai te ama, tu és a coisa mais importante da vida do pai, o pai ama-te muito. Só que a forma dele falar soava uma despedida. E eu era criança. E eu, sim, pai, eu também te amo muito, deu um beijinho, deu um abraço, uma coisa muito Deu beijinho à minha avó, É aquelas das coisas que mais me dei até hoje. Beijinho, amo-vos muito, e se importa fora. É a última vez que eu vi o meu pai. No dia 9 de novembro de 2008, eu acordei com uma animação muito estranha. Eu sempre gostei muito de desenhar. Eu levantei-me em cima da minha cama, que era da minha avó, e espalhei os meus desenhos todos. Peguei no lápis de carvão, na borracha, no meu bloquinho de desenhos e... Minha avó foi às compras, eu fiquei a ver televisão. Tinha 11 anos. Chegou a casa e disse que estava uma sensação muito estranha porque as pessoas na rua olhavam para ela de uma forma estranha, os vizinhos, o pessoal do café. Nisto, a minha avó recebe um telefonema. Era a minha madrasta, a Lúcia, e em que ela lhe diz: Dona Dina, eu não sei nada do Rui, você sabe alguma coisa dele e não sei quantos. Minha avó disse: como assim não sabes nada do Rui? Se o Rui saiu daqui para ir a uma festa de aniversário da tua prima. E ela: eu não sei nada do Rui, ligo para o hospital. É dele, eu não sei nada do Rui. Minha avó perguntou: porquê para o hospital? E que tal, ligares aos amigos, não sei. Ligo para o hospital, não sei, ligo para o hospital. Minha avó aí já começou a achar muito estranha a conversa, desligou o telefone. Eu comecei a ficar nervosa. Eu nessa altura estava mal do meu pé porque eu tinha caído na escola e estava com uma entorse muito grave no pé. A minha avó pegou, ligou para o hospital, deu o nome do meu pai. Do outro lado, olha, querida, o médico quer falar. E quando voltaram, a senhora diz assim: só por aí a gente percebeu que o meu pai estava no hospital, alguma coisa estava a passar. Aí a minha avó ligou para a minha tia, disse que ia para o hospital comigo, que a Lúcia tinha ligado, uma conversa muito estranha, não sei quantas. Então eu fui, lembro-me que chamaram a minha avó lá dentro e eu não pude entrar, e eu acho que aí já a minha tia estava comigo. Eu estava muito nervosa, já estava a ficar estressada demais.
E quando chamaram o resto da família lá dentro, tinha uma salinha por trás do guichê, e era aí que davam notícia às pessoas. E quando nós entramos, o hospital é tudo muito louco e já à distância daquela salinha eu conseguia ouvir o choro da minha avó. Minha avó chorava muito, muito alto. E quando eu entrei, a minha avó estava sentada na cadeira, no sofás, estava a minha madrasta e uma enfermeira. Eu só perguntei onde é que está o meu pai, como é que está o meu pai. Quer saber do meu pai, quer saber do meu pai. E ninguém me respondia. Aquela enfermeira, eu acho que ela não fez por mal, mas esta perguntava para a enfermeira como é que ele está, eu quero saber do Rui, como é que ele está. Aquela enfermeira respondeu-lhe para ela, comigo, filha da pessoa, sentada ao lado dela, com 11 anos, e morreu. E virou-se para a minha madrasta e disse esta frase. É uma coisa que entra na cabeça e entra no ouvido de maneira que nunca dá para explicar. Naquele momento vi logo, não tive tempo para pensar. Hoje pergunto-me se ela estava na mesma sala que a minha avó, se a minha avó já tinha recebido a notícia porque a minha avó gritava o meu filho. Porque é que a minha madrasta perguntou à enfermeira, quer saber como é que ele está, como é que está. É uma dor que ninguém vai imaginar. Eu chorei, eu não queria ver ninguém. Minha avó chamava por mim e eu não queria. Eu queria estar ali no sofá. Eu lembro-me de olhar para cima, pôr a cabeça para cima e ficar a olhar para os cantos do hospital. Tentar gerir o que eu estava a sentir naquele momento e o que é que eu ia fazer dali para a frente. E tentar pensar que eu já não o ia ver mais. Eu quero o meu pai, eu quero o meu pai, eu quero o meu pai e o meu pai. E eu lembro-me que eu reagi quando o meu primo, irmão, o Ivan, eu lembro-me dele ter entrado, deu uma mão na minha cabeça e disse assim: "Não, meu amor, já passou." Só aí é que eu baixei a cabeça, olhei para ele e disse: "O meu pai." E agarrei-me ao mesmo a chorar. E só a voz dele é que me acalmava. E peguei, tive que me fazer à vida, tive que me fazer forte. O pior foi descobrir a maneira como o meu pai morreu. Posso ser processada, então eu não posso referir nomes das pessoas, nomes dos espaços. Eu vou tentar, assim, superficialmente. Tiraram o meu pai um mês antes de eu fazer 12 anos. O caixão do meu pai tinha que ser fechado porque o meu pai estava desfeito. O meu pai estava desfigurado. E eu não podia nem vê-lo uma última vez, despedir-me dele. Eu tinha uma cicatriz em cima do olho, que foi onde saiu a bala e onde foi cozido. E tive que lidar com pessoas que corriam para a linha da frente para tentar ver se iam abrir o caixão quando deitam o pó, para ver os cornos do Rui desfeitos. Quando o caixão do meu pai desceu à terra, tive que conter-me e foi quando perdi as forças e quase caí dentro da mesma vala onde meu pai estava a ser posto, com um funeral onde teve imensa gente, vocês não têm noção. Agarraram, a sorte que tive muita gente, muitos amigos do meu pai, muitos tios e tias que me rodearam e que me apoiaram e que me deram amor e carinho. Descobrimos que no domingo de manhã, quando a minha avó foi às compras, toda a gente já sabia. Quando comecei a ver notícias, madrugada de 8 para 9 de novembro, às 6 da manhã, um homem tinha sido morto no Barreiro, no meio da rua, com 7 tiros. Foram descarregados 7 tiros no corpo dele, porque supostamente tinha tentado assaltar um café e o dono do café pegou e matou. Descarregou tiros na cabeça do meu pai, descarregou tiros no corpo do meu pai, nas mãos do meu pai. Houve um tiro que atravessou da cabeça ao olho do meu pai. E eu comecei a ser bombardeada com notícias dos jornais que o meu pai era ladrão, que o meu pai tinha sido morto. Eu ouvia comentários que assim é que tinha que ser. Isto foi durante anos e ainda hoje há pessoas que se referem ao meu pai como ladrão. Lidar daí para a frente com anos e anos de batalha judicial contra um assassino, do qual eu avisei em tribunal que ele tinha 2 opções. Ele saía dali em 2 carrinhas diferentes, a carrinha prisional ou a carrinha funerária. Eu fazia justiça pelas minhas mãos. O que é certo é que o próprio tribunal não conseguiu tirar isso a limpo, porque as histórias não batiam certo.
As testemunhas não batiam certo. Pessoas que diziam que o meu pai nunca tinha ido ao café, pessoas que diziam que o meu pai já lá tinha ido, pessoas que diziam que eles eram amigos, pessoas que diziam que eles não eram amigos. Houve uma testemunha que foi chamada àquele tribunal, testemunha essa foi chamada por parte do assassino para se sentar e dizer que nesse dia estava no café e viu o meu pai entrar. Sabem o que é que essa testemunha disse? Que não estava no café, não viu o meu pai e nesse mesmo dia estava no Alentejo. Portanto, a própria testemunha do assassino foi dizer isto em tribunal. O que eu tenho a dizer é que ainda hoje ninguém sabe, só o meu pai está morto e ele é que sabe o que é que aconteceu. Quer ele seja ladrão, quer não seja ladrão, pensem 2 vezes antes de dizer merecia. Porque quem cá está é quem sofre. Se ele fosse ladrão, se ele estivesse a roubar, há justiça para o condenar. E tudo não passou de um jogo de interesses, negócios escuros, o assassino estar cá fora para investigação, para que a Polícia Judiciária recolhesse mais informações contra ele. Eu não posso explicar muito. A pessoa já foi condenada, já foi presa. O meu pai, a morte do meu pai foi o que me fez lutar. Se calhar sou assim, sou uma pessoa mais fria, mas sou uma pessoa forte e que pouca coisa me deita abaixo. Sou uma pessoa que aprendeu com a vida e que não confia em ninguém. Sou uma pessoa que não dá nada como garantido e pensa sempre no dia da manhã o que vai perder. Já chega. A pessoa fica no limite dos limites. O vídeo não acaba aqui, a gente já volta. Vocês vão ver um bocadinho. É esta folha. O meu pai fez um poema para mim. E o poema diz assim: ter medo de mim dizias, ao qual dava um dia. Era aquilo que sentias pelo mal que eu te fazia. Ainda te orgulharás do pai que para ti serei. Esse dia esquecerás, mas eu nunca esquecerei. As lágrimas que por ti choro, de dia e madrugada, a Deus eu sempre imploro que a vida sem ti não é nada. Se não te puder ver mais, esquece o pai que para ti fui. Mas não esqueças jamais que o nome do pai é Rui. És a filha mais linda, não há ninguém como tu. Estava de vida perdida, perdoa ao papai, Nuno. Mais dolorosa, para mim, a resposta que eu fiz para o meu pai quando ele morreu foi: ter medo de ti dizia, e mesmo longe tu sabias. Eu não sei porque eu sentia, mas mal não me farias. Nunca foste perfeito, mas eu sempre te amei. Deus te deu um leite, que por nada eu te culpei. Agora sou eu que choro, porque me sinto abandonada. Recordações que eu enamoro, ainda sem entender nada. Hoje não te posso ver mais e esta dor não diminui. Foram longe demais, levaram o meu Rui. O tempo não volta atrás. Nós não mudamos o passado. Pá, descansa em paz, que por mim estás perdoado.